O meu genro e os seus pais odiavam-me. A caminho para a casa deles, parei para ajudar uma mulher de 60 anos a reparar o carro. Estava atrasado e com roupas sujas. Expulsaram-me para fora com desprezo. Mas depois chegou a mulher que eu ajudei. Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O meu cunhado e os pais dele me odiavam. No caminho para a casa deles, parei para ajudar uma senhora de 60 anos a consertar o carro. Cheguei atrasado e com a roupa suja. Eles me expulsaram com desprezo, mas depois chegou a mulher que eu ajudei. Amigos, escrevam de que cidade vocês são e quantos anos têm. É muito interessante saber quem nos assiste. Bom divertimento. O jornal farfalhava entre os meus dedos enquanto o desdobrava novamente para a secção de desporto. As manhãs de sábado agora tinham o seu próprio ritmo em Lisboa, com o sol filtrando-se pelas persianas antigas do meu apartamento no bairro Alto. O café arrefecia na velha caneca azul lascada na borda, e o silêncio estendia-se pela cozinha como um cobertor velho, familiar, plano, quase acolhedor. O apartamento respirava aquela imobilidade particular que surge só quando se vive sozinho há tempo suficiente para deixar de esperar visitas. Faziam 3 anos desde que a Inês partira, mas eu ainda colocava o jornal no mesmo lugar onde ela costumava sentar-se. O toque estridente do telefone rasgou o silêncio como uma faca no tecido. Sobressaltei-me, derramando gotas de café na página dos obituários. Quem poderia ligar às 10h30 da manhã de um sábado? A Eulália costumava mandar mensagem primeiro, e os meus poucos conhecidos sabiam que nos fins de semana eu não gostava de ser incomodado. Alô, disse eu levando o auscultador ao ouvido. Teodoro, ouvi a voz. Aquele tom frio na entoação. Baltazar, o meu cunhado. A sua cortesia era sempre fingida, e por trás dela sentia-se a irritação, como ferrugem sob uma camada de tinta. Baltazar, aconteceu alguma coisa? Endireitei-me na cadeira de madeira, que rangeu com o movimento. O Baltazar nunca ligava. Se queria contactar-me, ia pelo caminho de menor resistência, através da Eulália. A Eulália insistiu para que eu te ligasse, disse ele como se cada palavra lhe doesse. Hoje é o aniversário da Quitéria. Lembras-te? Quitéria, a mãe dele. Claro, a Eulália tinha mencionado, mas escapara-me completamente. Sim, percebo. Ela acha que deves vir esta noite às 7, no Clube Serra da Rábida. Ah, Serra da Rábida, repeti para mim mesmo. Lá onde o estacionamento custa mais do que eu gasto em compras para a semana, e a carta de vinhos parece um exame de língua estrangeira. Olhei para a minha cozinha. A louça secava no escorredor metálico, o frigorífico zumbia baixinho. Uma única caneca, parte do ritual matinal. Contra esses padrões, o meu dia a dia parecia quase arcaico. É muito simpático da parte da Eulália, disse eu. Pois é, a voz do Baltazar nem tentava soar convincente. Código de vestimenta business casual. No clube há regras. Pronunciou regras como se fosse uma indireta. Passei o polegar pela borda da caneca, sentindo a lasca. Estarei lá, disse eu, às 7 em ponto. O restaurante não espera por reservas. Os tons de chamada vieram antes que eu pudesse responder. Segurei o auscultador ao ouvido por mais uns segundos, escutando o som uniforme. Da rua veio o ronco de um cortador de relva do vizinho. O motor velho tossiu e bufou, como se quisesse dizer: o meu já fiz. Business casual na Serra da Rábida. Baixei o olhar para a velha t-shirt com o emblema do Sporting e as calças de trabalho. As minhas camisas no armário não viam interiores de clubes há anos, se é que alguma vez viram. Mas lá estaria a Eulália. E apesar do tom frio do Baltazar, fora ela quem pedira que eu viesse. Isso já significava algo. O café arrefecera de vez. O jornal ficou esquecido. Afastei-me da mesa. Os joelhos estalaram com o movimento brusco. Até às 7 ainda havia tempo. Não muito, mas suficiente. Precisava de encontrar algo para vestir e escolher um presente digno dos gostos da Quitéria. A carteira jazia na mesa ao lado das cartas. Abria. Algumas notas antigas, suficiente para um presente modesto. Não para impressionar, mas para não fazer figura de urso. De qualquer modo,
Não era por eles. Era pela Eulália, por estar ao lado dela quando importava. O apartamento de repente pareceu apertado. O silêncio não tão amigável. Tirei as chaves do gancho à porta, sentindo o seu peso habitual. O velho Fiat esperava lá embaixo, fiel como um relógio, embora arranhado pelo tempo. Avante para o mundo deles, levando comigo só a teimosia e o amor de pai. 20 minutos depois, estava diante do armário. A água pingava do cabelo para a toalha. O duche lavara a preguiça matinal, mas não a voz do Baltazar ecoando nos ouvidos. Business casual. Em tradução da língua deles, tenta não nos envergonhar mais uma vez. Escolhi uma camisa azul escura, o mais seguro, para não destacar e esconder possíveis manchas. O tecido amaciara com o tempo. Antigamente, a Inês engomava as minhas camisas com tal precisão que se podia cortar no vinco. Agora contentava-me com spray anti-rugas e cabide. Até ao centro comercial Vasco da Gama eram 15 minutos de carro. Pelo caminho, o bulício típico de sábado. Crianças com balões, mães com carrinhos, filas, estacionamentos. O sol morno da primavera lisboeta. Tudo aquilo parecia muito mais próximo da vida real do que o Clube Serra da Arrábida. O cheiro a perfume invadiu-me o nariz logo à entrada. As vendedoras de uniforme distribuíam amostras, dirigindo-se a pessoas que não duvidavam se encaixavam nos padrões. Posso ajudar na escolha? Aproximou-se uma mulher de uns 45 anos. O sorriso dela era genuíno, embora profissional. Notei logo o anel no dedo. Alguém com uma vida como a minha, não como a deles. Um presente para a mãe do meu cunhado, disse eu. Ela acenou e pareceu entender muito mais do que eu dissera. Como são as relações entre vocês? Complicadas, eu respondi. Entendi. Orçamento, digamos, de 30 a 50 euros. Venha comigo. Levou-me a uma vitrina com lenços e molduras. Nada demasiado pessoal, nada demasiado barato. Território neutro. Tirou uma moldura prateada. Clássico. Mostra respeito sem ultrapassar limites. Rodeia nas mãos. Pesada, mas não ostensiva. O preço, 45 euros. Mais do que costumo gastar, mas o dia de hoje não era sobre o habitual. E então veio à memória o primeiro encontro com a família dos Mendonça, 3 anos antes. Jantar num restaurante italiano com toalhas brancas. A Inês ainda viva, escolhera minha camisa. A Quitéria recebeu-me com uma expressão como se lhe apresentassem um canalizador. Quando a Eulália disse, o meu pai tem mãos de ouro, conserta carros, a Quitéria forçou, que prático. E no seu prático estava tudo. Desprezo e troça. Levo esta, disse eu. A mulher embrulhou a moldura num pacote de presente com fitas. Na caixa, contei as notas, sentindo o dinheiro sair não só da carteira, mas dos nervos. No regresso, vi o meu reflexo nas montras. Camisa limpa, calças passadas, pacote na mão. Parecia uma pessoa decente, mas por dentro, o mesmo estranho numa festa alheia. Mas não era por eles, era pela Eulália, por estar ao lado. O velho Fiat pegou a segunda. O motor ronronou como um velho conhecido preguiçoso. Mas que acorda. Coloquei o pacote com a moldura no banco do passageiro. Prendi-o com o cinto, como se fosse alguém vivo, e olhei para o relógio no painel. Faltavam 20 para as 4. Tempo para ir à casa, pegar o casaco, mudar-me e sair para Setúbal com alguma folga. 2 horas de estrada bastavam. Pelo plano, chegaria ao clube às 6h30, se não apanhasse engarrafamento até um pouco cedo. Lá estacionar calmamente, inspirar fundo, juntar os restos de autoconfiança e entrar no hall de mármore deles. A autoestrada A2 estendia-se à frente como uma fita reta. O sol de maio dourava os campos nas margens. O ar era morno, como se insinuasse algo importante à frente. Liguei o rádio. Tocava baixinho um fado dos anos 80, algo sobre estradas, amor e um café antigo. O presente jazia ao lado, e olhando para ele, sentia uma ansiedade zumbindo por dentro. Conhecia aquela gente. Lá, ninguém olha para o desejo de ajudar se tem sujidade nas unhas ou a camisa lá amarrotada. Para eles, és o que pareces, não o que és. Mas eu ia pela Eulália. Os carros fluíam num fluxo constante. Eu conduzia calmamente, sem pressa, respeitando todas as regras. E, de repente, à frente à direita na berma, um BMW prateado com as luzes de emergência ligadas.
parado como pregado. Capô aberto, sol a reluzir no cromado. O instinto reagiu antes do pensamento. Desacelerei suavemente, saí para a berma e parei atrás. Uma mulher estava junto ao carro, vestida com um blazer azul escuro e calças claras. Cabelo arranjado, mechas prateadas, o vento a agitar ligeiramente. Aparentava uns 60 anos. Confiante, equilibrada, mas via-se que se sentia fora do seu elemento. Saí do carro sem me aproximar logo para não assustar. Problemas com o carro? Perguntei, voz calma, mas clara para sobrepor ao ruído da estrada. Ela ergueu a cabeça, avaliou-me como fazem as pessoas habituadas à cautela. Simplesmente parou. Todas as luzes acenderam e depois nada. O tom dela era colocado, seguro. Percebi logo, não era uma passageira comum, mas alguém daquelas. Fiz um passo mais perto mostrando as mãos, mantendo-me aberto. Teodoro, mecânico de profissão, embora reformado. Posso dar uma olhada? Ela hesitou, mas acenou. Serafina Viseu ficaria grata pela ajuda. Apertamos as mãos. O aperto dela era firme, de negócios como quem passa a vida em salas de reuniões, não em bermas. Mas agora era só alguém com um carro avariado. O que aconteceu antes de parar? Perguntei, aproximando-me do compartimento do motor. Um som estranho. Depois a temperatura subiu e tudo apagou. Acenei só, clássico. Parecia a bomba de água solta. Levou o cinto consigo. Perigoso continuar. Sim, mas acho que consigo arranjar uma solução temporária. Chegamos à cidade. Quanto tempo leva? 1 hora, talvez hora e meia? Se tiver sorte com os parafusos. A Serafina olhou para o relógio. Fino, elegante, claramente caro. Ia para um aniversário no clube. Sorri, voltando à bagageira do Fiat, onde tinha sempre um kit de ferramentas. Arame, fita isolante, chaves, cinto de reserva, até um alternador velho. 40 anos na oficina ensinaram-me. Tudo o que pode avariar, avaria. E se estás perto, tens de estar preparado. Enquanto pegava no necessário, notei pelo canto do olho como a Serafina olhava o meu Fiat com interesse. Contraste, claro. O BMW dela fresco e o meu decrépito de 10 anos. Mas motores sofrem igual quando abandonados na estrada. Vamos ver então, disse eu, inclinando-me para o motor. Como pensei, cinto rasgado, bomba solta, anticongelante espalhado por todo o lado, mas dá para arranjar. Feio, não eterno, mas para andar. Notícias boas e mais, disse eu. Posso consertar, mas leva tempo. Tenha certeza? Se quiser, chama o reboque. Reboque até segunda, no mínimo. Fim de semana. Todos descansam e eu já aqui estou. Ela acenou de novo. Diga o que fazer. Principal, fique afastada da estrada e não meta a mão. E mergulhei no motor. As mãos ficaram pretas num instante. O rosto suado, a camisa, aquela azul para o clube, já com manchas escuras nos cotovelos e peito. Mas era sujidade habitual, a que eu respeitava. Por trás dela havia trabalho. Tem a certeza de que não perde nada? Perguntou a Serafina. Também vou para um aniversário, por isso, se me atrasar, não sou o único. Interessante, sorriu ela. E quem esperamos nós dois? Encolhi os ombros. Provavelmente não as mesmas pessoas. Eu, a minha filha e a senhora. Mais por trabalho, mas familiares também. Às vezes é difícil distinguir. Fiquei curioso com que aniversário era esse, misturado com negócios. Mas calei-me. O concerto prosseguia, e com cada minuto falávamos mais. Há quanto tempo faz isto? Perguntou ela, quando retirei a peça danificada. Desde os 16, ou seja, quase 46 anos. Impressionante. Hoje em dia, poucos fazem algo com as mãos, especialmente na sua idade. Sorri, limpando as mãos num trapo. Carro não tolera porcaria. Ou fazes bem, ou paras. Como na vida. Olhei para ela. Falava calmamente, mas nos olhos via-se que sabia do que falava. Havia no tom dela aquela nuance que surge só após perdas. O marido há 5 anos. Doença, foi rápido. Acenei. Nós com a Inês também não nos despedimos como deve ser. Diagnóstico silencioso. Depois tudo rápido, demasiado. Faz 3 anos para mim, disse eu. Ambos calamos. Essas coisas não precisam de palavras.
Desculpe, às vezes sai, disse ela passado um minuto. Tudo bem, somos vivos, falamos disso. Apertei o novo alternador, estiquei o cinto, verifiquei a tensão. Quase pronto. Agora ligamos, vemos o que diz. A Serafina aproximou-se, genuinamente interessada no que eu fazia. E no olhar dela não havia arrogância nem distância. Só atenção sincera. Pego nas chaves, vou ligar. Se correr bem, chega como se nada fosse. Sentei-me ao volante do BMW dela, rodei a chave. O motor pegou a primeira, suave, confiante, sem solavancos. O painel acendeu verde. As luzes que piscavam antes apagaram, e o motor ronronou como um gato satisfeito. Acelerei um pouco, ouvi o novo alternador. Uniforme, sem assobios, sem esforço. Funciona, disse eu saindo do carro. Chega à cidade tranquilo, mas depois vá à oficina. Não é para sempre. A Serafina sorriu. Sorriso não social, não de dever, mas real. Cansado, grato, mas contido. É um mágico, disse ela. Ou só um homem com mãos, apenas um reformado com o hábito de ajudar. E prevenido. O alternador estava comigo. De sucata, mas funcional. Eu mesmo o reconstruí. E ajudou-me assim sem dinheiro. Por quê? Não sou oficina. Foi prazer fazer algo humano. O mundo hoje é tal que se alguém para já é surpresa. Ela tirou a carteira, elegante, de couro, claramente cara. Percebi logo que insistiria. Deixe pelo menos pela peça, 15 euros. Peguei na sucata, nem mandei fazer. Tenho mais 3 em casa. Ela parou, olhando-me, depois guardou a carteira. Então, pelo menos o número de telefone. Quero manter contato com uma pessoa assim. Não esperava, honestamente. Aquelas como ela geralmente partem com gratidão, mas aqui era sincero. Se não se importar, disse eu, tirando o velho telemóvel de botões. Ditou o número. Liguei logo. Na bolsa dela soou música clássica. Algo de Vivaldi, acho. Agora está nos meus contactos, disse eu. Serafina Viseu, não esqueço. E o senhor nos meus, respondeu ela. Teodoro Almeirim, anjo da estrada. Rime simplesmente. Teodoro sem pompa. Ficamos um pouco em silêncio. Sabes como é? Dois estranhos, mas como se entendessem. Não precisam de palavras extras. Nos olhos dela algo quente, humano. Em mim gratidão por alguém daqueles ver em ti não mãos sujas, mas uma pessoa. Tenho de ir, disse ela. Já me atrasei. Eu também queria estar na Serra da Arrábida às 6h30. Já se vê que não. Para lá mesmo? Para o aniversário da família Mendonça. Conhece? O meu coração falhou uma batida. Conheço, disse eu. Ela não notou a pausa ou fingiu. Talvez nos vejamos, disse ela. Se não me expulsarem pelo atraso, improvável. Eles aderem a padrões, mas eu cubro-o se for caso. Ela riu, e o riso não era dos que riem por cortesia, mas dos que riem raro, mas de alma. Teodoro, obrigada. De verdade, pessoas assim são poucas. Encolhi os ombros, recolhendo as ferramentas. Boa viagem, Serafina. Se precisar, ligue. Estou sempre por perto. Ela entrou no carro, ligou o pisca, e em segundos o BMW fundiu-se no fluxo, desaparecendo entre outros carros. Olhei atrás dela. Na alma, um sentimento estranho. Não vitória, não orgulho, algo outro. Calor. Como se o frio acumulado dentro após a morte da Inês começasse a derreter um pouco. O telemóvel vibrou no bolso. Mensagem. Serafina, obrigada. O que fez hoje devolveu-me a fé nas pessoas. Espero que não seja o fim do conhecimento. Sorri, digitei. Prazer ajudar. Boa sorte na festa. Se precisar, ligue sem vergonha. Liguei o motor do Fiat, saí para a estrada, sabendo que o que viria a seguir não seria fácil. Uma hora depois, desviei da autoestrada para Setúbal. As casas ficavam mais ricas, os portões mais altos, os carros mais caros. Bairro onde cada relvado parece cortado à régua e a entrada de casa quase uma exposição de automóveis. À frente vi a rua certa. Virei e logo ficou claro que me atrasara irremediavelmente. Eram 20 para as 8. Devia estar lá às 7. Se não fosse a paragem na estrada, estacionei o Fiat um pouco afastado da fila de Lexus, Audis e um Volvo novo. O meu velho carro entre eles parecia uma avó num baile. O pacote do presente no banco. As fitas amolecidas pelo calor. O papel um pouco amassado, mas o principal, o presente intacto. Saí
Apanhei o reflexo no espelho de um carro vizinho, camisa manchada, cotovelos gastos, unhas não totalmente limpas, cabelo despenteado pelo vento. Parecia que acabara de sair de debaixo de um carro, o que era verdade. Toquei a campainha. Melodia clássica elegante, como talhada em porcelana, espalhou-se pela casa. Atrás da porta de vidro moveram-se silhuetas. Depois abriu-se e diante de mim surgiu a própria Quitéria Mendonça. A expressão mudou 3 vezes em segundos. Primeiro surpresa, depois inspeção rápida e, por fim, nojo que nem tentava esconder. Teodoro, disse não como olá, mas como diagnóstico. Parabéns, Quitéria, disse calmamente, estendendo o pacote. Desculpe o atraso. Ajudei alguém na estrada, carro avariado. Ela pegou no presente com 2 dedos, como se pega num lenço alheio. Atraso de 2 horas e meia, disse ela. Baltazar, o teu convidado chegou. Na palavra convidado havia tanto frio que a porta rangeu de gelo. Afastou-se, deixando-me entrar. Na casa, tudo como imaginara. Chão de mármore, corrimão de vidro, lustre como instalação de museu de arte contemporânea, quadros nas paredes exalando banco. O Baltazar surgiu da sala com um copo de vinho, fato impecável, sorriso forçado. Ah, cá estás tu, disse. Como se eu chegasse atrasado a uma reunião onde a minha opinião não interessa. Preocupamo-nos. Tudo bem, só uma pessoa em apuros, respondi, tentando manter a calma. A Eulália saiu da cozinha num vestido cor de vassourinha escura, e o rosto iluminou-se ao ver-me. Mas depois o olhar desceu e notei-a tensa. Pai, estás bem? Abraçou-me mesmo assim, abraço verdadeiro filial. Acenei. Tudo bem, querida, só ajudei na estrada. Demorei um pouco. Desculpa. A Quitéria bufou. O Baltazar bebeu um gole, desviou o olhar. Nisto entrou na sala o Hermínio Mendonça, pai do Baltazar, imponente, cabelo grisalho, rosto de funcionário antigo. Oh, o nosso participante de honra, disse alto. Vê-se logo o homem de ação. Direto da garagem, hein? A Eulália corou. O pai ajudou na estrada. Não sabia que ia para essa situação. Ah, sim, rebateu a Quitéria, pousando o pacote na mesinha como lixo. Muito característico. Talvez queiras arranjar-te? A casa de banho à direita. Cuidado com a toalha. Veio da lavandaria. Deixa, interveio o Hermínio inesperadamente. Não vamos fingir etiquetas. A Eulália franziu a testa, mas calou. Eu percebia, era teatro. Não sobre festa, sobre hierarquia. Esperavam um momento para me picar. Passamos à sala. Todos os convidados em trajes de noite. Arranjados, cuidados, com copos finos nas mãos. Alguns olhavam, outros viravam. Sensação de estar numa exposição. Não como convidado, como peça. Na mesa, bolo enorme adornado com flores vivas. Frutas arrumadas perfeitamente. Prato como capa de revista. O meu presente ali parecia, no mínimo, modesto. Bem, disse a Quitéria alto. Como o Teodoro finalmente dignou-se chegar, podemos prosseguir com a celebração. As palavras soaram como ordem. Dirigi-me à cadeira livre mais próxima, mas a Quitéria brusca. Não, não, acho que não. Todos pararam. O silêncio ficou estridente. Mãe, sussurrou a Eulália. É o meu pai. Exato, rebateu o Baltazar. E veio assim. Senti algo dentro apertar, não de vergonha, de raiva. Não era erro, era ataque consciente, mirado. Ou mudas de roupa, ou desculpa. É aniversário, não estação de serviço, concluiu o Hermínio. Já abria a boca, mas a Eulália pôs-se entre nós. Ele não podia saber que se atrasava. Ajudou alguém, raio. A Quitéria abanou a cabeça. Exato. Há quem sempre meta o nariz a ajudar, e há quem sabe viver por regras. Na sala instalou-se silêncio pesado como ar condensado. Todos imóveis, um com copo, outro com garfo sobre o prato. Ninguém falava, mas todos ouviam, e cada um entendia que ia haver cena. Olhei do Baltazar para a Quitéria, depois para o Hermínio. Em cada um aquela soberba atrás da qual se esconde cobardia. Eram valentes só em casa, com público, quando o seu palavra é lei. Olhei para a Eulália. Ela de olhos baixos, dedos torcendo a bainha do vestido. Rosto cinzento. Percebi que não podia calar mais. Dei um passo à frente e disse calmamente, olhando a Quitéria nos olhos. Sabe, tem razão. Ela piscou,
Recuou ligeira, não esperando tal resposta. Algumas pessoas realmente não entendem onde passam os limites. Algumas acham que dinheiro lhes dá direito a humilhar outros. Algumas pensam que se a camisa é de segunda mão, já não és humano. Tem razão. Há dessas. E eis-vos aqui, prova viva. Como se atreve, começou a Quitéria, mas interrompi. E como se atrevem a chamar alguém e depois dizer que não merece sentar à mesa? Como se atrevem a dizer isso na frente da própria filha? Minha filha, educada melhor que todos vós juntos. O Baltazar olhou para os pais, depois para a Eulália, e como sempre optou pelo silêncio. Não vim por vós, não pelo vinho, não pelas vossas lustres, não por este bolo de 200 euros. Vim porque a minha filha pediu, porque ela é família verdadeira. E família não é fachada. É quando mesmo com mãos sujas te dizem, senta, come, estamos contentes que vieste. A Eulália aproximou-se de mim, olhos cheios de lágrimas. Pai, não, por favor, não por eles. Não é por eles, querida. É por ti. Olhei para o Hermínio, depois Baltazar. Não tem de me amar. Não gostam de mim, óbvio. Mas quando alguém entra em casa, não se humilha. Não é só má educação, é baixeza. E sabem, tirei as chaves do bolso, apertei-as na mão. Tem razão. Não é o meu lugar aqui. Só lembrem uma coisa, julgam-se pessoas não pelo carro, não pela camisa, não pelo trabalho, mas pelo que fazem quando ninguém vê. E quando ficarem sem estas salas, sem investimentos e fachadas, ninguém ficará ao vosso lado porque as pessoas fogem de quem as humilha. Virei-me para a Eulália, toquei-lhe o ombro. És melhor que eles, filha. Amo-te. Não deixes que te quebrem o bom que tens. Virei-me e fui para a saída. Atrás ouvi sussurros. Alguém riu nervoso, mas ninguém parou. Ninguém pediu desculpa. Ninguém disse: espera, tens razão. Tudo como esperado. Cheguei à porta, estendi a mão à maçaneta, e então a campainha alta, cristalina. Todos pararam. Voltei-me. Atrás do vidro, ela. O BMW prateado. Saltos no pedra clara. Postura perfeita. Serafina. Serafina Viseu em pessoa. A dona do carro que consertei 2 horas antes na estrada. Mulher que provavelmente mudava todo o cenário da noite. Fiquei imóvel como tudo ao redor. A porta abriu-se sozinha. A Quitéria, pálida, recuou. A Serafina entrou na casa com tal calma, como se fosse dona. Boa noite, disse ela. O olhar varreu a sala, depois pousou em mim. Sorriso quente, vivo. Teodoro, que surpresa e que agradável. A Quitéria engasgou. O Hermínio deu um passo. Serafina, conhece o Teodoro? Conheço, Zerênia repetiu ela. Este homem salvou-me hoje na estrada. Gastou 2 horas do seu tempo, meteu-se debaixo do capô, tirou-me literalmente do apuro. E sabem, não levou 1 euro, só ajudou, porque pôde. Silêncio. Vi como o canto da boca da Quitéria tremia. O Baltazar estendeu-se ao copo, mas não o levou à boca. E vocês aqui, vejo, discutiam padrões. Simulation, aparência, código de vestimenta. Varreu todos com olhar um olhar. Eis um homem com os padrões mais altos que conheço. Humanos. O resto é casca. A Serafina ficou na porta, calma, segura no mesmo blazer azul da estrada, com ar de que tudo lhe pertencia não por papéis, mas por direito. E nas mãos a mesma bolsa de couro que pusera de lado antes de ir ao porta-bagagens por uma lanterna de senhora. Teodoro, repetiu ela, dando um passo para mim. Desculpe interromper. Simplesmente não esperava vê-lo aqui. E honestamente estou muito contente. Nem eu pensava vê-la, disse eu, tentando falar uniforme, mas a voz tremia de emoção. Não medo, daquilo que virava dentro, desespero trocado por alívio, vergonha por dignidade. A Quitéria, como sem fala, ficou com boca entreaberta. Serafina, começou o Hermínio. Não sabia que este homem... Bem, é o pai da Eulália. Claro que não sabia, interrompeu ela. Não me importa de quem é pai. Importa quem se mostrou. Homem que na estrada vazia parou quando todos passavam, que se sujou, pegou no seu alternador e fez tudo para ajudar uma estranha. Sem dinheiro, sem pedidos, sem condições. Com cada palavra, os rostos dos Mendonça empalideciam. Até o Baltazar, sempre impassível, agora torcia a bainha do casaco. Olhar saltando entre nós. E vocês?
A Serafina virou-se para a Quitéria. Disseram-lhe que não podia sentar à mesa porque, vejam só, veio na camisa de trabalho, na qual, aliás, me salvou. A Quitéria tentou sorrir. É só um mal-entendido. Não sabíamos. Exato, não sabiam. E por isso mostraram-se verdadeiros. A Serafina aproximou-se. Agora entre mim e o tribunal familiar deles como escudo. E toda a presença dela dizia: agora ele não está só. Este homem merece mais que a vossa mesa, a vossa lustre e o vosso vinho, continuou ela. Merece respeito. E vocês hoje perderam muito mais do que pensam. O Hermínio tentou recompor-se. Serafina, queríamos que se sentisse confortável, que tudo fosse ao nível. Ao nível, repetiu ela sorrindo. A que nível? Ao do hipocrisia, arrogância e respeito falso de mostra. Então, sim, conseguiram. Pausa. Na sala instalou-se tal silêncio que se ouvia alguém pousar a faca no prato de porcelana. Pensava que me convidavam como potencial investidora, disse a Serafina. Pois bem, invisto em pessoas, em quem sabe ser humano, em quem perante problema não vira a cara, em quem, mesmo atrasado, chega de cabeça erguida. E sabem quem vi assim hoje? Virou-se para mim. O senhor Teodoro. Precisamente o senhor. Baixei os olhos. Desconfortável, desacostumado a tais palavras diante daquela gente toda, de tal mulher. Eu, homem com chaves no bolso, camisa oleada, ali ao lado dela. E nenhum daqueles empresários inchados ousava a palavra. E agora, continuou a Serafina, se o Teodoro ainda não saiu de vez, peço que todos o tratem como gostariam que vos tratassem. O Hermínio pigarreou, gaguejante começou. Claro, claro, Teodoro, desculpe, exageramos. Pressão dos convidados. Saiu estúpido. A Quitéria baixou os olhos e acenou. O Baltazar aproximou-se, tentando balbuciar desculpa, mas parei-o com gesto. Não precisa, disse eu. Ouvi tudo o necessário à porta. A Eulália veio para mim, lágrimas nos olhos. Pai, nem sei o que dizer. Nada, filhinha. Principal, viste tudo tu mesma. E eu só contente por não calar. Desculpem, interveio a Serafina. Mas após isto tudo, gostaria de pedir ao Teodoro para sentar ao meu lado, se não se importar. Olhei para ela. Nos olhos calor e firmeza ao mesmo tempo. Acenei. Não me importo. E fomos à mesa. Eu na camisa com manchas de óleo. Ela no blazer perfeito de um mundo que parecia nunca cruzar o meu. Mas naquela noite cruzou e virou tudo. Passaram não mais de 10 minutos, mas para a família Mendonça foi um julgamento inteiro. A Serafina sentou-se ao meu lado à da esquerda do bolo, como se tudo fosse planeado assim. À volta reinava silêncio sepulcral, através do qual se ouvia só o tique dos velhos relógios de parede. Demasiado alto para uma sala, onde o Bitno tocava música ao vivo e tilintavam copos. A Quitéria alternava entre sorriso forçado e medo. O Hermínio remexia-se, como se desconfortável na própria cadeira. O Baltazar segurava o copo de vinho, mas as mãos tremiam. Gotas finas caíam da borda, pingando na toalha. Bem, então, cortou a Serafina o silêncio, virando-se para o Hermínio. Já que estamos todos, talvez falemos de negócios, daquele por que arranjaram tão elegantemente esta noite. Claro, o Hermínio tentou sorrir. Estamos, claro, contentes. E o seu interesse no nosso projeto é grande honra para nós. Interesse, repetiu a Serafina. Vê, Hermínio, interesse é coisa subtil. Ou há ou não. E se uma pessoa me interessa como parceiro, olho não só números. Números ajustam-se, documentos reescrevem-se, estratégia corrige-se. Mas caráter. Pegou no copo, deu pequeno gole. E o vosso caráter, como se viu, é muito revelador. O Hermínio empalideceu. Serafina, suplico, é tudo mal entendido. Não sabíamos quem ele era, não sabíamos que se conheciam. E se soubessem, não se envergonhavam, não humilhavam o homem se ele fosse ligado. Assim virou-se para os outros à mesa. Assim funcionam os padrões de gente como vós. Se não sabem quem é, podem pisar. Se em roupa de trabalho, não é pessoa. Se sem marca, sem status, podem dizer que não chega. A Quitéria, já sem conter a cara, forçou. Só queríamos que fosse decente. Decente, repetiu a Serafina. Chamaram ao homem que me ajudou em apuro, que com mãos, tempo, peça sua me pôs na estrada. Disseram que não é pessoa, não merece sentar à mesa. Isso a vossa decência.
Todos imóveis. Garfo na mão de uma convidada parou no ar. Ninguém mastigava, ninguém respirava. Serafina, o Hermínio já quase sussurrava. Deve entender, para nós foi estresse. Não queríamos só este Wanshang importante. Para mim também, respondeu ela. Exato hoje ia decidir sobre o investimento. Milhões, Hermínio. Milhões que podiam ir para o vosso projeto. E até esta noite considerava seriamente a vossa proposta. Gostava da estrutura, previsão, até da equipa. Mas após ver como se comportam com alguém que não vos ofendeu, não pediu dinheiro, não quis o vosso vinho, entendi que nenhum contrato vale ligar-me a tais pessoas. Empurrou o prato, pegou no guardanapo e pousou-o ao lado. O meu veredito é simples. Não invisto na Mendonça Construtora, nem um cêntimo. O Hermínio afundou-se na cadeira como esvaziado. A Quitéria calada, olhando o vazio. O Baltazar pousou devagar o copo e pela primeira vez na noite tentou dizer algo. Compreende que isto destrói o projeto? Que sem a sua participação... Sim, interrompeu a Serafina. Compreendo, e isso acalma-me. Pausa. A Serafina levantou-se. Todos à mesa como hipnotizados. As pessoas com quem trabalho devem olhar nos olhos, mesmo se sujidade nas unhas. Mesmo se não sabe o que é código de vestimenta, mesmo se ajuda outros só porque sim. Olhou-me e no olhar não pena, respeito. O Teodoro fez mais pela minha confiança em 2 horas na estrada que vós com relatórios e apresentações. Por isso estou com ele, não convosco. A Serafina aproximou-se de mim confiante, sem pompa, com aquela força suave que não precisa palavras. Pegou na bolsa, virou-se para o Hermínio. Obrigada pelo jantar, Hermínio. O bolo é bonito. Pena comer nesta atmosfera ser impossível. Virou-se para a Eulália. Tem um bom pai, Eulália. Sinceramente, cuide dele. Destes há poucos hoje. A Eulália acenou através das lágrimas, sussurrou. Obrigada. E percebi. Ela entendeu tudo. O mundo dela rachou, mas ficou do lado onde consciência vale mais que fachada. Saímos juntos, em silêncio. No alpendre a Serafina parou, olhou-me. Não tem fome por acaso? Honestamente sorri. Muita. Então tenho proposta. Conheço um lugar perto sem tapetes, sem toalhas, mas com boa carne e chá de samovar. Acenei. Não só gesto, ponte. De um mundo para outro. Vamos no meu, perguntou ela com leve sorriso. Só se eu guiar, respondi eu. Ela riu. 10 minutos depois estávamos num churrasco do Alex em Setúbal. Lugar simples com cheiro a grelha e luz quente de lâmpadas sob teto de madeira. Trouxeram-nos bifes, pepinos com endro e chá forte, mesmo forte. Comíamos, falávamos, calávamos. Depois falávamos de novo, como se nos conhecêssemos há tempo. Posso perguntar, disse a Serafina quase no fim da refeição, por que parou na estrada? Encolhi os ombros. Porque uma vez o meu carro avariou no frio perto de Coimbra. E um tipo, camionista, saiu da cabine, acendeu o cigarro e disse, agora arranjamos. E não foi embora até andar, é só isso. E é essa a razão verdadeira por que acreditei em si, disse ela. Não porque consertou o alternador, mas porque é homem que lembra o bem e sabe retribuir. Ficamos muito tempo. Depois acompanhei-a ao carro. Teodoro, disse ela antes de entrar, tenho muita gente na vida. Ligações, contactos, mas amigos poucos, muito poucos. E quero que seja um deles. Não sei ser amigo de negócios, disse eu. Só a humana. Exato o que preciso, respondeu ela. Partiu primeiro, mas antes de virar, abriu a janela. Ligue. Não se perca. Com certeza, disse eu. E sabia que não era só cortesia. Quando cheguei à casa, passava da meia-noite. O apartamento recebeu-me com silêncio e ar morno do manhã. Mas agora o silêncio era outro, não solitário, mas preenchido. Pousei as chaves no lugar, tirei a camisa, tirei do bolso o guardanapo com o número e pus ao lado da foto da Inês. Aprovaria-la, disse baixo. Que mulher. De manhã acordei cedo, como sempre. Fiz chá, peguei no jornal, sentei-me à mesa e pela primeira vez em anos não senti vazio em frente. O telemóvel vibrou. Mensagem. Serafina, obrigada pela noite de ontem, pela conversa, pelo que é. Bom dia, Teodoro. Sorri, digitei. Obrigado por me ver, mutuamente. Tudo igual.
Chá, silêncio, cidade pela janela. Mas dentro algo mudou. Às vezes, para recuperar dignidade, não precisas vingar, gritar, provar. Às vezes basta ser humano, mesmo se sozinho contra a casa toda, prato cheio e chão polido. Às vezes isso basta, e às vezes a vida dá-te encontro, casual, mas talvez o mais certo. Se gostou da história, dê like, subscreva o canal e partilhe impressões nos comentários. Para ouvir a próxima, clique na janelinha à esquerda. Obrigado pela visualização. Os dias seguintes fluíram como um rio calmo após uma tempestade, mas com correntes subterrâneas que eu não esperava. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha, iluminando a foto da Inês ao lado do número rabiscado no guardanapo. Respondi à mensagem da Serafina com simplicidade, mas algo dentro de mim agitava-se, como se aquela noite na Serra da Arrábida tivesse aberto uma porta que eu pensava trancada para sempre. Obrigado por me ver. Mutuamente. Enviei e guardei o telemóvel, voltando ao chá e ao jornal. Mas o ritual matinal já não era o mesmo. Os olhos desviavam-se para o ecrã, esperando uma vibração que veio minutos depois. Que tal um café esta tarde? Há um lugar no Chiado onde o pastel de nata é divino, sem códigos de vestimenta. Sorri sozinho. Ela com o seu mundo de investimentos e salas de reuniões, propondo algo tão simples. Aceitei, marcando para as 4. O resto da manhã passei na garagem do prédio, arranjando o Fiat. Uma fuga habitual para os pensamentos. As mãos sujas de óleo lembravam-me da estrada. Da forma como as manchas na camisa viraram símbolo de algo maior. Enquanto limpava o carburador, pensei na Eulália. Não ligara desde a noite anterior, e isso pesava. Talvez estivesse processando o caos na casa dos Mendonça, ou talvez o silêncio fosse o dela próprio. Decidi não forçar. Ela viria quando estivesse pronta. Às 3, saí do apartamento vestindo uma camisa velha, mas limpa. Calças casuais. O metro até ao Chiado estava cheio de turistas. Vozes misturadas em inglês, espanhol, o cheiro a castanhas assadas subindo das ruas. Desci na Baixa Chiado, subindo as calçadas íngremes, o coração batendo não só pelo esforço, mas por uma ansiedade que não sentia há anos. O café era um cantinho escondido, com mesas de madeira gasta e azulejos nas paredes, contando histórias antigas de Lisboa. A Serafina já lá estava, sentada junto à janela, com um vestido leve de linho bege, óculos de sol na cabeça, lendo um livro fino. Algo de economia pelo título. Teodoro, disse ela ao ver-me, levantando-se com um abraço rápido, mas genuíno daqueles que não se dão por obrigação. Que bom que veio. Sente-se, por favor. Pedimos cafés e pastéis e a conversa fluiu natural, como se a noite anterior fosse apenas um prelúdio. Falamos de Lisboa, das mudanças na cidade. Ela lamentando os hotéis que engoliam os bairros antigos. Eu contando das oficinas que fechavam para dar lugar a lojas de souvenirs. Sabe, cresci no Porto, disse ela, mordiscando o pastel. Mas Lisboa roubou-me o coração há 20 anos quando comecei nos negócios. E você? Sempre mecânico? Contei da juventude em Coimbra, do pai que me ensinou a desmontar motores aos domingos, da mudança para Lisboa por amor a Inês, que trabalhava como professora. Ela adorava fado, disse eu, a voz baixando. Íamos ao Alfama ouvir a malha nas tascas. A Serafina acenou, olhos suavizando. O meu marido era assim com o vinho do Douro. Bebíamos juntos, planeando viagens que nunca fizemos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era partilhado como um fardo aliviado. Depois, ela mudou o tom, curiosa. E o que aconteceu depois da estrada? Conte-me mais sobre a Eulália. Hesitei, mas abri-me. Falei do casamento dela com o Baltazar, da forma como os Mendonça me viam como um intruso, um homem de mãos calosas num mundo de contratos e golfe. Eles acham que sou relíquia do passado, disse eu. Mas a Eulália, ela é o melhor de mim e da Inês. A Serafina ouviu atenta, depois pousou a chávena. Sabe, Teodoro, no meu ramo vejo muito disso. Pessoas que medem o valor pelo saldo bancário. Mas você é raro. Ontem, ao vê-lo enfrentar aquilo tudo, pensei, eis alguém autêntico. Corei um pouco, não habituado a elogios. Só fiz o que qualquer um faria. Não, não faria. A maioria passa de largo. Pagamos e saímos para um passeio. O Chiado fervilhava. Livrarias antigas, artistas de rua tocando guitarra portuguesa,
o aroma de ginginha nos bares. Caminhamos sem rumo, ela contando de investimentos em startups verdes, eu partilhando truques para carros antigos. Devia ver o meu Fiat, brinquei. É um sobrevivente. Talvez eu veja, respondeu ela, olhos brilhando. Se me deixar guiar. Ri-me imaginando-a ao volante do velho carro. O sol baixava quando nos despedimos no rócio, com promessa de outro encontro. Ligue se precisar de conserto, disse eu. Ou só para falar. Farei as duas coisas, prometeu ela. De volta à casa, o apartamento parecia menos vazio. Liguei a rádio, um fado suave preenchendo o ar. Mas o telemóvel tocou. Era a Eulália. Pai, disse ela, voz tremida. Desculpa não ter ligado antes. Foi intenso. Suspirei aliviado. Não faz mal, filha. Como estás? Contou do aftermath. Os Mendonça em pânico pelo investimento perdido, o Baltazar culpando-a por me convidar, a Quitéria chorando no quarto. Mas, pai, o que a Serafina disse? Mudou tudo. Vi-os como são, hipócritas. Senti orgulho misturado à tristeza. E tu, como te sentes com o Baltazar? Pausa longa. Não sei, amo-o, mas ontem vi o silêncio dele. Não me defendeu. Aconselhei-a a pensar, a não decidir no calor. Vem cá quando quiseres. A porta está aberta. Desligou, prometendo visitar em breve. Aquela noite dormi melhor, sonhos misturando estradas, risos e o rosto da Serafina. A semana correu rotineira, mas com novidades. Ajudei vizinhos com pequenos concertos. Uma bicicleta enferrujada, um gerador avariado, e cada vez pensava na lição da estrada. Na quarta, a Serafina ligou. Teodoro, preciso da sua ajuda. Não é carro, é algo maior. Curioso, marquei encontro num escritório no Parque das Nações. Edifício moderno de vidro, refletindo o Tejo. Cheguei de metro, sentindo-me deslocado entre fatos e laptops. Ela esperava no lobby, elegante num tailleur cinza. Venha, suba. O escritório dela era amplo, vista para o rio, paredes com mapas de projetos sustentáveis. Sente-se. Quero propor algo. Explicou. Investia em uma startup de veículos elétricos acessíveis, mas faltava expertise prática. Os engenheiros são brilhantes, mas teóricos. Preciso de alguém que saiba o que falha no dia a dia, como você na estrada. Pisquei surpreso. Eu, reformado, sem diplomas. Exato. Experiência real. Venha como consultor. Part-time, claro. Ajude a testar protótipos. Hesitei, mas a ideia animou-me. Posso experimentar. Ótimo. Amanhã, na garagem deles, em Oeiras. Saí dali leve, como se a vida oferecesse segunda chance. No dia seguinte, cheguei a Oeiras de comboio, o mar ao fundo. A garagem era um hangar high-tech, cheirando a borracha nova e eletricidade. Jovens engenheiros, óculos e tablets, receberam-me céticos. Sênior Almeirim, a doutora Viseu falou de si. Mostraram o protótipo. Carro elétrico compacto, design simples. Teste. Diga o que acha. Entrei, acelerei, suave, silencioso. Mas notei vibrações no volante, bateria esquentando rápido. Aqui vejam o isolamento. E o suspensão precisa reforço para estradas portuguesas, cheias de buracos. Anotaram impressionados. Como soube? 40 anos consertando Fiats em calçadas. Riram e o dia virou colaboração. A Serafina chegou à tarde assistindo. Vê? Disse que eras essencial. Almoçamos juntos num tasco perto, peixe grelhado e vinho verde. Obrigada por aceitar, disse ela. É mais que trabalho, é parceria. Senti calor no peito, não só do vinho. Mas nem tudo era calmo. Na sexta, a Eulália apareceu à porta, mala na mão. Pai, posso ficar uns dias? Abracei-a forte. Contou. Discussão feia com o Baltazar, ele defendendo os pais, ela acusando-o de covardia. Preciso de espaço. Instalei-a no sofá-cama, cozinhando sopa de grão como a Inês fazia. Conversamos até tarde. Ela chorando, eu consolando. Vais resolver, filha. Segue o coração. No sábado, a Serafina convidou-nos para um piquenique no Monsanto. Traga a Eulália se quiser. Aceitei-o e fomos. Eu, a filha e a nova amiga. O Parque Verde, pinheiros sussurrando, cesto com queijos, pão alentejano, frutas. A Eulália e a Serafina conectaram-se rápido, falando de mulheres nos negócios,
de perdas e renascimentos. Seu pai é herói, disse a Serafina. A Eulália sorriu. Sempre foi. Brincamos, rimos, o sol filtrando pelas folhas. Pela primeira vez em anos, senti família expandindo, mas sombras pairavam. O Baltazar ligou à noite, voz irritada. Onde está a Eulália? Os meus pais querem falar. Ela decide, respondi frio. Diga-lhes que o investimento perdido é lição. Desligou zangado. A Serafina, ao saber, aconselhou. Cuidado, os Mendonça são vingativos. Ouvi rumores de manobras sujas. Ignorei, mas dias depois, no trabalho na startup, notei problemas. Peças atrasadas, e-mails hackeados. Coincidência? Zerênia perguntei aos engenheiros. Talvez não. A Serafina investigou, descobrindo sabotagem sutil. Fornecedores contactados por anônimos, espalhando boatos. Suspeito dos Mendonça, disse ela num jantar em casa dela, vista para o Tejo. Tem conexões. Por que eu? Por mim. Recusei o investimento deles. Agora atacam o meu. Planeamos contramedidas, ela reforçando segurança, eu sugerindo backups manuais, velho estilo. Juntos resolvemos, disse ela, mão na minha. Toque elétrico, mais que amizade. A Eulália, meantime, reconciliava-se devagar com o Baltazar. Encontros neutros, conversas honestas. Ele admite erro, contou-me. Quer mudar. Apoiei, mas avisei. Vê ações, não palavras. Num fim de semana, fomos os 4. Eu, Serafina, Eulália, Baltazar, a um concerto de fado no Alfama. Tenso no início, mas a música amoleceu. O Baltazar apertou-me a mão. Desculpe, Teodoro, fui idiota. Acenei. Prove a Eulália. A Serafina sorriu. Progresso. A noite acabou com abraços, esperança no ar. Meses passaram, o projeto elétrico avançou. Testes em estradas alentejanas, eu ao volante, Serafina ao lado, vento nos cabelos. Isto é vida, disse ela. Relação aprofundou. Jantares, passeios, confidências. Uma noite no miradouro de São Pedro de Alcântara, estrelas sobre Lisboa, beijamo-nos. Não esperava isto, murmurei. Nem eu, mas é certo. A Eulália casou-se de novo? Não, fortaleceu o casamento, com o Baltazar mudando, distanciando-se dos pais. Os Mendonça, isolados, projetos falhando. Lição aprendida. Anos depois, casado com a Serafina, netos correndo na garagem, consertando brinquedos. A estrada? Sempre o início. Vida é concerto constante, com mãos dispostas e corações abertos. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, encontramos caminhos inesperados. A brisa do Tejo soprava fresca naquela manhã de outono, carregando o sal do mar misturado ao aroma de pão fresco das padarias do Cais do Sodré. Acordei com o som distante dos elétricos rangendo nas calhas. O corpo ainda relaxado do sono profundo que só vem após noites de paz verdadeira. Ao lado, a Serafina respirava suave, o cabelo prateado espalhado no travesseiro como fios de luar. Fazia 2 anos desde o casamento simples na capela de Sintra, com névoa enrolando nos pinheiros e a Eulália como madrinha, olhos úmidos de alegria. Não fora uma cerimônia pomposa, nada de salões reluzentes ou listas de convidados infinitas. Apenas nós, uns poucos amigos da startup e o Baltazar, que finalmente aprendera a sorrir sem reservas. Bom dia, meu mecânico favorito, murmurou ela, abrindo os olhos azuis como o Atlântico. Beijei-a leve, sentindo o calor da pele que se tornara meu porto seguro. Café? Xinguei, perguntei, já me levantando. E um plano para o dia? Os netos chegam ao meio-dia. Ah, os netos, gêmeos endiabrados de 4 anos, frutos do casamento renovado da Eulália com o Baltazar. Chamavam-se Gaspar e Lourdes, nomes que ecoavam antigas tradições alentejanas da família dela. Gaspar, com cachos rebeldes e curiosidade insaciável por engrenagens. Lourdes, de risada contagiante e paixão por desenhar mapas imaginários. Eles transformavam nossa casa em oeiras, num caos alegre, com brinquedos espalhados e perguntas incessantes. Vovô Theo, como faz um carro voar? Perguntava Gaspar, enquanto eu lhe mostrava o motor de um modelo em miniatura na garagem anexa. Não voa, mas pode correr como o vento,
respondia, deixando-o apertar parafusos com ferramentas de plástico. Enquanto preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço e fatias de queijo da Serra da Estrela, o telemóvel vibrou na bancada de granito. Era uma mensagem da startup. Protótipo V3 pronto para testes off-road. Disponível hoje? Sorri. O projeto de veículos elétricos evoluíra para algo maior, com financiamento europeu para mobilidade sustentável nas zonas rurais portuguesas. Eu, o consultor prático, tornara-me indispensável sugerindo adaptações para as estradas esburacadas do interior, inspiradas nas minhas viagens antigas pela N2. A Serafina desceu as escadas em hobby de seda, cheirando a lavanda do duche. Mais um dia na pista? Perguntou, pegando na chávena de café fumegante. Sim, mas depois do piquenique com as crianças. E tu, reunião com os investidores espanhóis? Ela acenou, olhos brilhando com aquela determinação que me conquistara. Sim, mas virtual. Quero estar cá quando os miúdos chegarem. A vida casada era assim. Equilíbrio entre o mundo dela de números e redes, e o meu de ferramentas e instintos. Não sem atritos. Discutíamos sobre modernizar a garagem com gadgets inteligentes. Ou sobre eu insistir em cozinhar pratos tradicionais em vez de entregas rápidas. Mas cada desentendimento acabava em risos, com ela admitindo: tens razão, o teu cozido à portuguesa é imbatível. A Eulália chegou pontual, o Baltazar ao lado carregando uma cesta de piquenique. Ele mudara, deixara o emprego na construtora familiar, abrindo uma consultoria própria em energias renováveis, influenciado pela Serafina. Bom dia, sogro, disse ele, apertando-me a mão com firmeza genuína. Os gêmeos saltaram do carro, correndo para os meus braços. Vovô, vamos à praia construir castelos elétricos, gritou Gaspar, misturando ideias do último teste de bateria que vira. Rimos e partimos para a praia da Torre, em Oeiras, onde as ondas suaves lambiam a areia dourada. Espalhamos a manta, com pastéis de bacalhau, saladas de polvo e sumos frescos. Enquanto as crianças cavavam buracos, conversamos sobre o passado que ainda pairava como uma sombra leve. Os meus pais, eles mudaram um pouco, confessou o Baltazar, voz baixa para não perturbar os miúdos. A Quitéria vendeu parte da empresa. Viajam agora pelo Algarve. O Hermínio até me pediu conselhos sobre painéis solares. A Serafina ergueu uma sobrancelha. Milagres acontecem, mas não esqueçamos as lições. Eu acenei, recordando as manobras sujas que tentaram anos antes. Fornecedores boicotados, rumores online sobre a startup. Havíamos contra-atacado com transparência, uma campanha pública sobre mobilidade para todos, destacando histórias como a minha, o mecânico que parara na estrada. Virara viral nas redes com hashtags como Megnamãos que constroem, atraindo mais investidores. Os Mendonça recuaram e, com o tempo, uma trégua silenciosa instalou-se. Após o piquenique, levei os netos à garagem para uma aula improvisada. Gaspar desmontava um velho rádio transistor, fascinado pelos fios coloridos. Lourdes pintava mapas de tesouros mecânicos, com giz no chão de cimento. Vovô, conta a história da avó Serafina e o carro mágico. Zrênia pediu Lourdes, olhos grandes como luas cheias. Contei, adaptando para crianças. A avó como uma rainha das estradas, o carro como dragão adormecido, e eu o cavaleiro com ferramentas encantadas. E no fim, derrotamos os dragões maus com bondade. Concluí, vendo a Serafina observar da porta, sorriso terno. És um contador de histórias nato, disse ela mais tarde, enquanto os miúdos dormiam no sofá após o cansaço da praia. Beijei-a, sentindo gratidão profunda. E tu és a musa, mas o dia não acabara. À tarde, dirigi-me à pista de testes em Mafra, onde o protótipo V3 esperava. Um jipe elétrico robusto, com painéis solares integrados e tração adaptável a terrenos irregulares. Os engenheiros, agora amigos, saudaram-me. Teodoro, o teu input no último modelo salvou-nos de vibrações infernais. Subi ao volante, acelerando pela pista de terra batida, sentindo o zumbido silencioso do motor elétrico. Curvas apertadas, subidas íngremes. Testei limites, notando um leve desequilíbrio na suspensão traseira. Reforcem com amortecedores hidráulicos variáveis, anotei, saindo coberto de poeira mais satisfeito. No regresso,
Parei num miradouro sobre o Atlântico. O sol poente pintando o céu de laranjas e rosas. Liguei a Serafina. Missão cumprida. Jantar em casa? Sim, e trago vinho do Douro. Vamos brindar ao futuro. A noite caiu suave, com jantar à luz de velas no terraço. Cataplana de marisco, conversa fluindo sobre sonhos novos. Quero expandir a startup para a África, veículos para comunidades remotas, disse ela. E tu virias comigo? Para onde fores, eu sigo, mas leva o Fiat como backup, brinquei. Rimos, mas no fundo era sério. Nossa parceria transcendia o romântico. Era construída em respeito mútuo, lições da estrada ecoando. Mais tarde, na cama, com o som das ondas ao longe, pensei nos caminhos imprevisíveis da vida. De viúvo solitário a avô aventureiro, tudo começara com uma paragem na berma. E continuaria, com curvas inesperadas à frente. Os meses seguintes trouxeram ventos de mudança. A startup ganhou um prêmio europeu de inovação, com menção ao consultor veterano. Eu, num palco em Bruxelas, traje simples entre fatos caros, discursando sobre mãos que consertam mundos. A Serafina ao meu lado, orgulhosa. Mas nem tudo era glória. Gaspar adoeceu com uma gripe forte e passamos noites em vigília, recordando medos antigos de perdas. Ele é forte como tu, consolava-me ela. Recuperou rápido e celebramos com uma viagem familiar ao Gerês, trilhos verdejantes e cascatas cantantes. Lá, num acampamento sob estrelas, o Baltazar confidenciou. Aprendi contigo, Teodoro, a ser humano primeiro. Acenei vendo os netos dormirem em tendas, sonhando aventuras. Numa manhã chuvosa de inverno, uma carta chegou. Convite para uma conferência em Porto sobre sustentabilidade automóvel. Vais como orador? Component Placement, perguntou a Serafina. Nós vamos. Partimos de comboio, paisagens desfocando pela janela, vinhedos dormentes, vilas pitorescas. No Porto, a cidade natal dela, visitamos a família Viseu. Tios envelhecidos, primos barulhentos, festas com caldo verde e anedotas antigas. Bem-vindo à loucura nortenha, riu ela. A conferência foi sucesso. Falei de experiências reais contrastando com palestras teóricas. No fim, um jovem engenheiro aproximou-se. Inspirou-me a sujar as mãos. Missão cumprida. De volta a Lisboa, a rotina retomou, mas com toques novos. Adotei um cão, um rafeiro alentejano chamado Rouxinol, que Gaspar batizou por Cantar à Lua. Passeios matinais pelo Monsanto tornaram-se ritual, com a Serafina juntando-se, discutindo planos. E se abríssemos uma escola de mecânica sustentável? Para jovens das periferias. Ideia brilhante. Começamos a planejar, contactando ONGs. A Eulália ajudou no design, o Baltazar nos fundos. Assim, a Oficina do Futuro nasceu num armazém remodelado em Marvila, cheirando a óleo novo e esperança. Mas desafios surgiram. Burocracia para licenças, oposição de concorrentes tradicionais. Uma noite, vândalos picharam as paredes. Velhos fora do negócio. Suspeitamos resquícios dos Mendonça, mas sem provas. A Serafina investigou, reforçando segurança com câmaras. Não paramos, disse ela, firme. Limpamos, e a inauguração foi festa. Miúdos curiosos desmontando motores elétricos. Pais orgulhosos. Gaspar e Lourdes ajudaram, sujando-se de graxa, ecoando meu legado. Primavera trouxe flores e surpresas. A Eulália anunciou gravidez, outro neto a caminho. Celebramos num churrasco no jardim, com amigos da startup e família. Vai chamar-se Inês se for menina, sussurrou ela. Lágrimas nos meus olhos. O ciclo fechava. A Serafina apertou minha mão. Vida renova-se. Numa viagem ao Alentejo para testar o V4 em planícies vastas, parei na mesma estrada onde tudo começara. O sol batia forte, campos dourados ondulando. Lembras? Component Placement, perguntei a Serafina. Como esquecer? Foi o início. Beijamo-nos ali, vento testemunha. A vida, pensei, é uma estrada infinita, com paragens que mudam tudo. E a nossa? Continuava, curva a curva, motor ronronando suave. As curvas da vida nem sempre são suaves como as de uma estrada alentejana
sob o sol poente. Às vezes, elas viram abruptas, como despenhadeiros na Serra de Monchique, forçando-nos a travar e reavaliar o mapa inteiro. Foi numa dessas viravoltas que, numa tarde cinzenta de novembro, o rouxinol latiu furioso à porta, anunciando uma visita inesperada. Abri e lá estava o Hermínio Mendonça, mais magro que outrora, o cabelo grisalho rareando, o fato outrora impecável agora folgado nos ombros caídos. Teodoro, disse ele, voz rouca como um motor gripado. Preciso falar. Pode ser. Hesitei, o passado piscando como luzes de emergência na memória. As humilhações, os olhares de desprezo, a noite que quase partira minha família. Mas a Serafina, surgindo atrás de mim com uma chávena de chá na mão, acenou sutil. Entre, Hermínio. O frio lá fora não perdoa. Sentamo-nos na sala de estar, mobiliada com peças ecléticas. Uma poltrona vintage que eu restaurara, tapetes marroquinos que a Serafina trouxera de uma viagem a Marrakech e fotos dos netos misturadas a protótipos em miniatura de veículos elétricos. O rouxinol farejou as pernas dele, depois deitou-se aos meus pés, vigilante. Vim pedir perdão, começou ele sem rodeios, olhos fixos no chão de azulejos. Não o superficial, que se diz por dizer. O verdadeiro. Por tudo, a arrogância, o julgamento, por tratar-te como se fosses menos que poeira na sola dos sapatos. Engoli em seco, surpreendido pela crueza. Por que agora? Anos passaram. Ele suspirou, mãos tremendo ao pegar na chávena que a Serafina oferecera. A Quitéria, ela adoeceu, cancro, agressivo. Os médicos dão meses, talvez. E no hospital, entre tubos e bipes, revi a vida toda. Vi como fomos tóxicos, como envenenamos relações por orgulho vazio. O Baltazar afastou-se, a Eulália mal nos visita. E tu? Tu construíste algo real, enquanto nós desmoronávamos em mansões vazias. A Serafina sentou-se ao meu lado, mão na minha coxa, em apoio silencioso. Perdão não apaga, Hermínio, mas pode iniciar cura. Ele acenou, lágrimas escorrendo. Sei, não peço esquecimento, só uma chance de reconectar pelo netos. Eles merecem a voz, não fantasmas. Saí dali abalado, mas não amargo. Discutimos horas, a Serafina e eu, no terraço sob chuva miúda. Acho que deves ir, disse ela. Não por ele, por ti. Fechar ciclos. Concordei, e dias depois visitei o hospital em Setúbal. A Quitéria, pálida na cama, sorriu fraco ao ver-me. Teodoro. Não esperava. Falamos pouco, mas honesto. De erros, de ritas que eu não tivera, de como a vida ensina a bruta. Fui cega, me admitiu ela. Vi estatuto, não alma. Saí com peso aliviado, como trocar pneus gastos por novos. Enquanto isso, a oficina do futuro florescia como videiras no Douro. Os alunos, adolescentes de bairros como Chelas e Amadora, olhos famintos por oportunidades, chegavam céticos, saíam transformados. Um rapaz, o Diogo, de 17 anos, órfão de pai, brilhava. Desmontava baterias elétricas com precisão cirúrgica, sonhando em projetar motos solares para entregas urbanas. Sênior Teodoro, isto é melhor que escola, dizia ele, mãos pretas de graxa. Organizei workshops com convidados surpresa. A Serafina falando de empreendedorismo, o Baltazar sobre painéis fotovoltaicos, até um engenheiro da NASA que ela conhecera em conferências. Mas nem tudo era liso. Financiamentos oscilavam com cortes governamentais. E um incêndio elétrico num protótipo quase nos fechou. Persistimos, declarei numa reunião de emergência, ecoando o espírito da estrada. Reconstruímos, mais fortes, incorporando lições de falhas como sensores de segurança aprimorados. Os netos cresciam como ervas daninhas. Gaspar, agora com 6, construía fortalezas de Lego com circuitos LED que eu lhe ensinara. Lourdes, a artista nata, ilustrava livros infantis sobre aventureiros mecânicos, inspirados nas nossas histórias. A gravidez da Eulália avançava e soubemos ser uma menina. Inês como prometido. Celebramos num fim de semana em Trás-os-Montes, terra de castanheiros e névoas místicas. Alugamos uma casa rural, com lareira crepitante e vistas para vales ondulantes. À noite, ao redor do fogo, contamos lendas. Eu de fantasmas em oficinas abandonadas, a Serafina de rainhas investidoras
que salvavam reinos falidos. O Baltazar, mais solto, partilhou memórias de infância humilde, antes da ascensão dos Mendonça. Pai era pedreiro, confessou. Esqueci raízes. A Eulália, barriga redonda, riu. Agora lembramos juntos. Rouxinol corria pelos campos, latindo a corvos, enquanto os gêmeos colhiam castanhas para assar. Numa caminhada solitária com a Serafina, paramos num miradouro sobre o Douro serpenteante. Lembras quando pensei que a vida acabara com a Inês? Zrênia, disse eu, vento bagunçando o cabelo. E agora? Rios inteiros desaguam. Ela entrelaçou dedos nos meus. Somos o Delta, amor, expandindo. De volta, o trabalho chamava. Uma parceria com uma empresa brasileira trouxe protótipos de veículos anfíbios para zonas inundáveis, inspirados nas cheias do Tejo. Testei num lago artificial perto de Alcácer do Sal, água salpicando o para-brisas enquanto o motor elétrico zumbia imperturbável. Perfeito para o Pantanal deles, ou nossas arrozais. Relatei a Serafina por videochamada, ela em Madrid numa cimeira. Mais ajusta o flutuador, oscila em correntes fortes. Ela sorriu no ecrã. Tu e as tuas intuições salvam milhões. Mas a distância pesava, viagens dela aumentavam, e eu sentia saudades como óleo vazando devagar. Compensávamos com chamadas noturnas, partilhando trivialidades. O rouxinol comeu meu sapato esquerdo. Ou, vi um fado em Sevilha que te faria chorar. Uma tempestade literal abateu-se em dezembro. Furacão subtropical varrendo o litoral. Ventos, uivando como banshees irlandesas. Nossa casa em Oeiras tremeu, mas aguentou. A oficina, porém, sofreu. Telhado danificado, equipamentos molhados. Mobilizei os alunos. Mãos à obra! Reparamos juntos, transformando caos em lição coletiva. Diogo liderou uma equipa, instalando geradores solares de emergência. Isto é real, não teoria, gritou ele sobre o vento. A Serafina, voltando cedo, juntou-se. Financio reforços. No rescaldo, a comunidade agradeceu. Vizinhos sem luz usaram nossos geradores, criando laços inesperados. Com o nascimento da pequena Inês em janeiro, o mundo ganhou cor nova. No hospital, segurei a primeiro, pele rosada como a aurora lentejana, olhos curiosos herdados da avó homônima. Bem-vinda, pequenina, sussurrei, lágrimas misturando-se a risos. A família reuniu-se. Baltazar orgulhoso, Eulália exausta mas radiante, gêmeos fascinados. Até os Mendonça vieram. Quitéria em cadeira de rodas, frágil mas viva, Hermínio carregando flores. Obrigada por permitir, disse ela, voz fraca. Acenei. Família é assim, conserta-se. A Serafina ao meu lado sussurrou. Vês? Ciclos fecham, novos abrem. Primavera trouxe florescências. A oficina expandiu para um segundo polo em Porto, com Diogo como instrutor júnior. Do aluno ao mestre, brinquei na inauguração. Corte de fita sob chuva de confetes. Viagens multiplicaram-se. Eu e Serafina para o Brasil, testando anfíbios no Amazonas, mosquitos zumbindo, rios como veias da terra. Isto é aventura, disse ela, chapéu de palha na cabeça, enquanto navegávamos manguezais. Encontrei mecânicos locais, trocando saberes, eles com truques para a umidade, eu com elétricos resistentes. Universal o concerto, refleti. Mas sombras espreitavam. Saúde da Quitéria piorou, e num telefonema noturno, Hermínio anunciou o fim. Funeral simples em Setúbal, chuva fina como lágrimas. Falei no elogio. Ela errou, mas aprendeu. Que nos inspire a mudar antes do adeus. Hermínio, viúvo agora, mudou-se para perto do Baltazar, reconstruindo pontes devagar. Verão explodiu em festas. São João no porto com martelinhos e balões, netos correndo ruas empedradas. Gaspar dançava sardanas. Lourdes comia sardinhas assadas. A pequena Inês no colo, babando felicidade. A Serafina e eu, de mãos dadas, assistíamos fogos de artifício refletindo no Douro. Que venham mais curvas, disse eu. Contigo todas valem. Outono retornou, ciclos renovando. Um novo projeto. Veículos autônomos para idosos rurais, inspirado na mobilidade da Quitéria nos últimos dias. Para que ninguém fique isolado, defendi na apresentação. Alunos envolvidos.
ideias voando como folhas ao vento. Vida, pensei, não é reta, é labirinto, mas com companheiros certos achamos saídas luminosas. E a nossa jornada? Seguinte, com o rouxinol latindo à frente, netos rindo atrás e o Tejo murmurando segredos eternos. As folhas caíam em espirais preguiçosas sobre o Tejo, tingindo as águas de tons ocre e castanho, enquanto o outono se instalava como um convidado que chega cedo demais, trazendo chuvas intermitentes e um ar carregado de melancolia doce. O novo projeto de veículos autônomos para idosos rurais ganhava forma nas mesas de desenho da Oficina do Futuro, com esquetes digitais piscando em ecrãs táteis e modelos 3D rodando em hologramas improvisados. Tecnologia que eu, outrora cético, agora abraçava como um velho amigo relutante. Imaginem um carro que sente a solidão, explicava eu aos alunos durante uma sessão noturna. Luzes fluorescentes zumbindo sobre cabeças inclinadas. Não só transporta, acompanha, com vozes sintetizadas contando histórias antigas, sensores detectando quedas, rotas que evitam esquecimento. O Diogo, agora meu braço direito, rabiscava equações no quadro branco. E se integrarmos IA para prever necessidades? Tipo, liga ao médico se o coração acelera. Ideias saltavam como faíscas de uma solda, fundindo o prático com o visionário. E eu via neles o eco da minha juventude, quando desmontava motores sob o sol coimbrão, sonhando com máquinas que curavam distâncias. Mas o labirinto da vida torcia-se inesperadamente numa manhã enevoada, quando o telemóvel vibrou com uma chamada internacional. Um contacto do Brasil, o engenheiro-chefe da parceria anfíbia, voz urgente cortando o sotaque carioca. Teodoro, problema grande aqui no Pantanal. Os protótipos afundam em lama profunda. Precisamos da tua expertise ontem. A Serafina, ao meu lado na cozinha, cebolas chiando na frigideira para um almoço de feijoada, reinventada com tofu para o seu lado vegetariano, ergueu o sobrolho. Vais? Temos de ir, respondi sentindo o puxão da aventura, como um cabo de reboque. Arrumamos malas em horas. O rouxinol entregue aos cuidados da Eulália, que riu ao telefone. Pai, aos 68 anos ainda correndo o mundo, leva protector solar. A pequena Inês quer fotos de jacarés. O voo para Cuiabá foi turbulento, nuvens grossas como algodão sujo batendo nas asas, mas aterramos num calor úmido que colava a roupa à pele, cheiro de terra molhada e vegetação densa, invadindo os sentidos. O Pantanal revelava-se um mosaico vivo. Águas espelhadas, refletindo céus infinitos, capivaras pastando preguiçosas, aves coloridas cortando o ar, como flechas emplumadas. A base da equipa brasileira era um acampamento flutuante sobre palafitas, geradores solares zumbindo, drones sobrevoando para mapear terrenos. Bem-vindo ao Inferno Verde, saudou o engenheiro Paulo, barba desgrenhada e olhos cansados de noites em claro. Mostraram os protótipos atolados. Cascos híbridos que navegavam rios, mas patinavam em pântanos, rodas presas em lodo viscoso. O equilíbrio está errado, diagnostiquei após inspecionar, mãos afundando na lama até os cotovelos. Precisam de flutuadores retráteis com sensores de densidade e hélices submersas para impulsão extra. Trabalhei dias seguidos, suor misturando-se a repelente de insetos, orientando soldas em condições precárias, enquanto jacarés observavam de longe olhos amarelos como lanternas na noite. A Serafina gerenciava a logística remota, negociando peças via satélite. Voz calma cortando o caos. Envio drones com componentes. Chega amanhã. Noites ao redor de fogueiras, partilhando cachaça e histórias. Eles de enchentes que engoliam vilas, eu, de estradas portuguesas que uniam destinos improváveis. Vocês dois são dupla imbatível, comentou Paulo, violão dedilhando samba baixo. Ela a mente, tu o coração mecânico. Uma tempestade tropical abateu-se no quarto dia, rios inchando como veias enfurecidas, testando os protótipos modificados em condições reais. Pilotei um, através de águas revoltas, motor elétrico resistindo a inundações, flutuadores ativando-se automaticamente. Funciona! Logramos, gritei pelo rádio, adrenalina correndo como combustível.
mas um tronco submerso colidiu, danificando o casco. O veículo inclinou, água invadindo. Nadei para a margem, Paulo resgatando-me com um bote. Quase viravas comida de piranha, brincou ele. Mas o incidente revelou falhas. Precisamos de radares subaquáticos. Reconstruímos sob chuva incessante, transformando o revés em avanço. Versão 2.0 com armadura reforçada de fibras de carbono recicladas. A Serafina chegou no fim da semana. Helicóptero cortando nuvens, trazendo investidores curiosos. Impressionante, murmurou ela, vendo o veículo navegar pântanos como um peixe mecânico. Jantares com guisado de peixe local selaram acordos. Expansão para o Amazonas, com empregos para comunidades indígenas. De volta a Portugal, o outono aprofundava-se em invernos suaves, mas o eco do Pantanal pulsava em nós. Incorporei lições nos veículos autônomos, adaptações para terrenos instáveis, inspiradas em manguezais. Os alunos absorviam. Diogo liderou um subprojeto para interfaces vocais em dialetos regionais. Para avós alentejanos que falam como cantam fado. A família crescia em ritmos próprios. A pequena Inês balbuciava primeiras palavras. Vovô soando como música. Enquanto Gaspar inventava gadgets com sucata. Lourdes compondo poemas sobre rios que cantam segredos. Um fim de semana em Évora, explorando ruínas romanas, sob céus limpados pela chuva, virou lição viva. Como os aquedutos, construímos pontes duradouras, disse eu aos netos, pedras antigas ecoando passos. Mas torções surgiam. Hermínio, lidando com a viuvez, aproximou-se mais, juntando-se a um workshop na oficina como voluntário. Aprendo tarde, confessou, mãos trêmulas apertando chaves. Mas aprendo. Partilhamos cervejas após, ele contando de juventude pobre em Beja, eu vendo nele reflexos de redenção. A Serafina observava. Humanos consertam-se devagar. Inverno trouxe neve rara na Serra da Estrela, onde fugimos para esqui improvisado. Eu tropeçando em pranchas, ela elegante como cisne na pista. Noites em chalé, lareira crepitando, planeando o próximo, uma expedição à África, veículos para savanas secas. Moçambique chama, disse ela, mapas espalhados na mesa. Com adaptações para poeira e leões curiosos. Primavera irrompeu em explosões de cor. Amendoeiras florescendo no Douro, vinhedos acordando. O projeto autônomo ganhou prêmio nacional, eu discursando em auditório lotado. Não é sobre máquinas, é sobre conectar almas isoladas. Aplausos ecoaram, mas o verdadeiro prêmio era ver Diogo contratar seus primeiros aprendizes. Viagens multiplicaram. Para Moçambique, onde dunas engoliam testes, comunidades locais testando veículos que carregavam água e sonhos. Obrigado, irmão, disse um elder, olhos enrugados sorrindo. A Serafina negociava parcerias com ONGs, eu ajustando motores sob palmeiras sussurrantes. Verão retornou com festas de santos populares, sardinhas assadas em alfama, balões subindo como desejos. Os netos, maiores, construíam kites com painéis solares minúsculos voando sobre o Tejo. Vê, vovô, energia do vento. Zrênia, gritava Gaspar. A pequena Inês, toddling, ria ao vento. Num piquenique ao pôr do sol, a Serafina anunciou. Retiro parcial. Mais tempo para nós, para causas. Abracei-a. Juntos, reinventamos rotas. O rouxinol, grisalho agora, latia a aprovação. Vida, um tapete tecido de fios imprevisíveis, estendia-se adiante, não linear, mas entrelaçado, com surpresas em cada nó. E nós, navegando, consertando, amando sob céus que mudam, mas nunca acabam. As surpresas nos nós do tapete da vida nem sempre se revelam com fanfarras ou clarões dramáticos. Por vezes, surgem como sussurros discretos, como o gotejar persistente de uma torneira numa casa adormecida, acumulando até formar poças inesperadas. Foi assim que, numa madrugada de verão, ainda fresca, com o orvalho perlado nas folhas dos limoeiros no jardim de Oeiras, o rouxinol ergueu as orelhas grisalhas e rosnou baixo para o nada aparente. Acordei sobressaltado, a Serafina murmurando sonolenta ao meu lado. É só o vento, amor. Mas não era.
O telemóvel piscava com uma notificação urgente da oficina no porto. Diogo, voz entrecortada na mensagem de voz. Chefe, intrusos aqui. Roubaram protótipos. Polícia a caminho, mas preciso de ti. O coração acelerou como um motor sobredosado. E em horas estávamos no carro. A um cortando a noite como uma lâmina afiada. Faróis perfurando neblina que se enrolava em fantasmas efêmeros. Suspeitas? Perguntou a Serafina, mão no volante alternando com a minha. Rádio sintonizado em notícias matinais sobre greves portuárias. Talvez concorrentes invejosos ou resquícios antigos, respondi, pensando em ecos distantes dos Mendonça. Embora Hermínio agora fosse mais sombra que ameaça, dedicando dias a hortas comunitárias em Setúbal. Chegamos ao amanhecer, o porto acordando com gaivotas grasnando sobre o Douro cinzento. A oficina um caos controlado. Portas arrombadas, cabos cortados, 2 protótipos autônomos sumidos, aqueles com IA para navegação em névoas costeiras, inspirados. Nas minhas memórias de nevoeiros coimbrões. A polícia registrava depoimentos, flashes de câmaras capturando pegadas lamacentas, enquanto Diogo, olhos vermelhos de vigília, mostrava gravações granuladas, figuras encapuzadas, movimentos precisos como de profissionais. Não levaram ferramentas, só os veículos, notou ele, voz tremendo de raiva contida. Mobilizei a equipa. Dividam-se. Rastreiem sinais GPS escondidos que instalei. Serafina, contacta seguradoras e parceiros. Ela nodou. Telemóvel já no ouvido, negociando com contatos em Lisboa e além, enquanto eu mergulhava nos logs digitais, dedos, dançando no teclado como outrora em carburadores. Horas viraram pistas, um sinal fraco piscando de um armazém abandonado em Matozinhos, ecos de coordenadas que eu decifrava como enigmas mecânicos. Vamos, decidi. Rouxinol no banco de trás, latindo excitação como se farejasse caça. O armazém erguia-se como relíquia industrial, ferrugem mordendo metal, gaivotas aninhando em vigas expostas. Entramos cautelosos, polícia atrás, lanternas cortando escuridão poeirenta. Lá estavam, os protótipos desmontados parcialmente, peças espalhadas como entranhas de uma besta mecânica, e 3 figuras algemadas. Não rivais corporativos, mas ativistas ambientais radicais, bandeiras com slogans anti-tecnologia penduradas. Vocês constroem monstros que poluem oceanos. Zrenia gritou o líder, barba desgrenhada, olhos febris. Expliquei calmo, enquanto policiais levavam-nos. Estes veículos salvam vidas em zonas remotas, com 0 emissões. Vocês destruíram o que podia ajudar. A Serafina, ao lado, negociou. Processos? Sim, mas talvez parceria. Eduquem-nos sobre impactos reais. Virou lição. Convidamos o grupo, após fianças, para workshops, transformando vandalismo em diálogo, com Diogo mediando debates acalorados sobre sustentabilidade verdadeira versus sabotagem. Cega. Enquanto o incidente se resolvia em manchetes locais, mecânico reformado frustra roubo high-tech, o outono esgueirava-se de volta com ventos que despenteavam oliveiras, trazendo convites para uma feira internacional em Berlim. Esporos autônomos, reparados agora com upgrades anti-vandalismo inspirados no episódio. Voamos para lá. O Rouxinol em canil de luxo com a Eulália, Berlim recebendo-nos com chuvas frias e ruas pavimentadas de história. A feira pulsava com inovações, drones zumbindo como abelhas metálicas, robôs humanoides dançando, estandes reluzentes de startups asiáticas. Apresentei num painel, voz ecoando em auditório lotado. Tecnologia não é inimiga, é ferramenta, moldada por mãos que conhecem poeira e suor. A Serafina fechou acordos com alemães para exportação, olhos brilhando como o Esprit ao entardecer. Noites livres, exploramos. Currywurst em barracas de rua, museus sussurrando segredos da Guerra Fria, um concerto de techno em bunker subterrâneo, onde dancei desajeitado, ela rindo como cascata. Tu e as tuas danças mecânicas, provocou, beijo selando cumplicidade. De regresso, o inverno instalou-se com geadas raras, cobrindo o Tejo em véus brancos,
enquanto a pequena Inês celebrava 3 anos com bolo de castanhas construído como engrenagem, ideia de Gaspar, agora 8, e inventor mirim de gadgets solares para brinquedos. A família reuniu-se em casa. Hermínio trazendo vinhos caseiros de uvas que plantara, olhos enrugados contando anedotas de juventude begense. Aprendi tarde a valorizar raízes, disse ele brindando. Lourdes, poeta em florescimento, recitou versos sobre rios que unem oceanos distantes, inspirados nas nossas viagens. Mas torções surgiam. Diogo enfrentou burnout, noites longas na oficina portuense, deixando-o esgotado como bateria descarregada. Preciso de pausa, chefe, confessou numa chamada. Incentivei. Vai para o Alentejo, reconecta com terra, a oficina espera. Ele partiu para uma quinta familiar, voltando meses depois revigorado, com ideias frescas para módulos eólicos integrados. Primavera arrebentou em explosões de jacarandás violeta em Lisboa, coincidindo com um convite para a palestra em Tóquio. Compartilhar saberes sobre veículos resilientes em zonas sísmicas. A Serafina e eu embarcamos, Japão desdobrando-se em contrastes. Arranha-céus reluzentes contra templos serenos. Comboios-bala cortando paisagens como flechas precisas. Na conferência falei de adaptações inspiradas em terremotos portugueses do passado. Audiência acenando em reverência coletiva. Exploramos sushis rodopiantes em esteiras, jardim zen onde meditei sobre ciclos da vida. Onsen quentes dissolvendo fadigas. Aqui tudo é equilíbrio precário, observou ela, mão na minha sob cerejeiras tardias. Fechamos parcerias com nipônicos para baterias antivibração, voltando com souvenirs. Um bonsai para a varanda, simbolizando paciência cultivada. Verão flamejou com festivais. Nos Alive, ribombando em Algés, netos pulando ao som de bandas indie, enquanto eu construía amplificadores solares improvisados para piqueniques. Mas uma onda de calor extrema testou os autônomos em testes alentejanos, painéis derretendo sob sol impiedoso. Reforçar com coatings refletores, diagnostiquei, equipa suando em campos crestados. Hermínio juntou-se, surpreendendo com conhecimentos de irrigação antiga. Beja ensina a lutar com seca. Virou colaboração intergeracional, com Gaspar filmando documentários caseiros sobre heróis da engenharia. Outono circulou de novo. Folhas dançando como confetes outonais, trazendo um prêmio Nobel alternativo para a Serafina. Reconhecimento por investimentos éticos em tech verde. Em Estocolmo, discursei ao lado dela. Ela vê almas em números, eu, corações em máquinas. Aplausos choveram, mas o verdadeiro troféu era voltar para casa. Rouxinol abanando cauda grisalha, netos correndo para abraços. Vida tecia novos padrões. Diogo assumiu direção no porto, eu mentorando remotamente, focando em memórias, escrevendo um livro de Estradas Invisíveis, crônicas de concertos que mudam destinos. Inverno sussurrou com neves na serra, onde escapamos para chalés, neve crocante sob botas, conversas profundas sobre legados. O que deixamos? Zrenia perguntei, fogo crepitando. Pontes, amor, respondeu ela, olhos refletindo chamas. Primavera floresceu com nascimentos. Um novo aluno na oficina virando prodígio, Inês compondo primeiras canções sobre avós aventureiros. Viagens continuaram. Para a Índia, testando veículos em monções, especiarias picantes misturando-se a óleos mecânicos, comunidades tecendo sares enquanto trocávamos saberes. Verão explodiu em azuis mediterrâneos, ferias em Creta com a família expandida. Hermínio remando barcos, netos mergulhando em ruínas submersas, eu consertando um gerador local como favor. Universal o ajudar, ri. Outono trouxe colheitas, o livro publicado, resenhas elogiando, sabedoria terra a terra. Inverno congelou rios, mas aquecia corações com festas natalícias, luzes piscando como circuitos festivos. Primavera renasceu com inovações. Veículos voadores híbridos, sonhos de Gaspar tornando realidade em protótipos. Voamos juntos, disse a Serafina, céus abrindo horizontes infinitos. E assim, o tapete estendia-se, fios entrelaçando em padrões imprevisíveis,
surpresas desatando em alegrias, vida navegando em correntes eternas, consertando, evoluindo, amando sob constelações que guiam sem fim.